Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Imigrante Rico. E hoje estamos aqui num formato diferente. Eu vou estar a explicar neste vídeo como funciona e o que é o sistema do terceiro pilar na Suíça. E vou estar aqui a explicar no tablet e vou fazer aqui alguns desenhos para que vocês entendam melhor como funciona. Bem, então, o terceiro pilar na Suíça, ele está dividido em três pilares, em que o primeiro pilar, que é o que nós chamamos o AVS aqui, depois temos o segundo pilar e depois temos o terceiro pilar. Aqui o segundo pilar é o BVG, em que o primeiro é obrigatório e este também é obrigatório. Qual a diferença entre o primeiro, segundo e terceiro pilar? É que aqui o terceiro pilar ele é opcional, ok? E como vai funcionar agora cada um destes? Funciona de uma maneira muito simples. O primeiro pilar é a reforma básica do Estado, ou seja, vocês descontam do vosso salário, parte do vosso salário é aqui para o primeiro pilar e ele garante-vos o mínimo para sobreviverem, ok? Para sobreviver mesmo, nem é viver, é sobreviver. E ele não chega para o estilo de vida, para manter o estilo de vida, ok? Deixa-me só virar aqui o tablet. Já o segundo pilar. O segundo pilar, ele está ligado ao emprego, ok? Primeiro ponto. O segundo ponto é que vocês, ok? O funcionário, digamos assim, e a empresa é quem acaba por formar o segundo pilar, ok? E o terceiro ponto é ele serve para manter o estilo de vida, ok? Aqui você já consegue manter o estilo de vida. E depois temos o terceiro pilar, que tem como características ser, lá está, opcional ou voluntário, assim. E vocês aqui, no terceiro pilar, vocês decidem, vocês decidem quanto vão investir, ok? E depois tem outra característica. Ele tem vantagens fiscais, ok? E é aqui que muita gente se perde, ok? Nas vantagens fiscais. Continuando, assim, um resumo muito básico do que é o primeiro, segundo e terceiro pilar. O primeiro, o primeiro pilar é para vocês sobreviverem, ok? O segundo pilar é para vocês viverem, digamos assim, ok. Vocês vivem ok da vida. E o terceiro pilar é se vocês quiserem viver bem, ok?
uma forma muito simples e resumida é esta a diferença entre cada um. Agora vamos aprofundar mais cada um do terceiro pilar. Porque você no terceiro pilar ele pode ser um, terceiro pilar A ou um terceiro pilar B, ok? E quais são as características que, que os tornam diferentes? O terceiro pilar A, ele tem grandes benefícios fiscais, ok? Isto é muito importante. Outra característica é que basicamente o dinheiro ele acaba por ficar preso, ok? Até à reforma. Mas existe aqui umas exceções que nós já vamos falar sobre elas. E também ele é, acho que é o que é mais usado, digamos assim. E é o mais vantajoso. Ok? Já agora, o 3B tem menos vantagens fiscais de caras e muitos portugueses ainda cometem o erro de fazer um B. Eu acho que é um erro, um B, ok? Do meu ponto de vista, já vou explicar porquê. Vocês aqui podem levantar quando quiserem, ok? E ele acaba por ser mais flexível. O que pode ser bom ou mau, ok? Pode ser bom ou mau. Ou seja, aqui no 3A vocês têm, digamos, menos liberdade, mas vocês têm menos impostos, ok? Já no 3B vocês acabam por ter mais liberdade, mas têm menos vantagens fiscais, ok? E vamos passar agora aqui, vou falar rapidamente aqui quais são aqui estas exceções que eu vos tinha falado, ok? Vocês aqui no 3A vocês podem o levantar em alguns casos, que é o primeiro, vocês saem da Suíça. O segundo caso, vocês querem comprar casa própria aqui na Suíça, ok? Também podem levantar em caso de abrir um negócio. E em último caso podem levantar se imaginamos que vocês sofrem um acidente de trabalho e vocês ficam incapazes de trabalhar, ok? Mas o 3A tem um pequeno problema, que é vocês aqui no 3A vocês têm um limite de investimento e dedução anual. E para 2026
esse limite, se eu não estou enganado, hum, acho que é por volta de 7.250 francos por aí. Mas deixem-me só verificar aqui, que já vos confirmo, ok, malta? Um momento. 7.258 francos, ok? Ou seja, vocês, durante o ano, ok, ao longo do ano, vocês vão fazer depósitos de janeiro, fevereiro, março, abril e por aí fora, ok? Não cometam um erro que muitos imigrantes fazem de chegarem em dezembro, recebem aqui o 13º e acabam por só pôr um bocadinho e não metem o resto ou acabam por gastar tudo nas férias, ok? Isso é um erro. Tentem sempre maximizar os 7.258 francos. Porquê? Hum, Vamos imaginar que vocês têm um rendimento, o vosso rendimento anual foi, por exemplo, de 70.000 francos, ok? Vocês vão poder deduzir a estes 70.000 os 7.258, ok? É como o vosso, basicamente vocês fazem agora a conta e o vosso rendimento tributável vai ser então os 70.000 menos os 7.258, ok? Que vai acabar por dar os 62.742. Então, o vosso rendimento tributável vai ser este, ok? Para quem, por exemplo, também tem um permisso, há muita gente que tem aqui o permisso B e não faz ou não pede o ajuste dos impostos, porque não é obrigado, porque tem retenção na fonte. Ok? E vocês, tendo retenção na fonte, os impostos são logo deduzidos do vosso salário. Mas vocês no final do ano, em março, peço desculpa, em março, vocês podem pedir o ajuste. Ok? E parte do vosso dinheiro que vocês pagaram a mais pode ser-vos reembolsado. Ok? Pronto, já falámos então aqui como funciona o primeiro, segundo, terceiro pilar, as diferenças entre o 3A e o 3B. E agora vamos aprofundar aqui um bocadinho como funciona o 3B. Ok? Ok, o terceiro pilar B. O terceiro pilar B é uma opção mais flexível, com menos vantagens fiscais, como já tinha explicado. Só que ele tem pouca dedução, ok? E vocês podem ter acesso antecipado a ele após 3 anos, ok? E vocês têm, vocês estão isentos de imposto no levantamento do terceiro pilar B, ok? Só que ele também acaba por ter um risco em relação ao 3A, que é o quê? Ele é penhorável, ok? Vamos imaginar que vocês têm uma dívida aqui na Suíça. Eles podem ir muito bem aqui ao vosso 3B e penhorá-lo. Enquanto que o 3A, eu esqueci de mencionar isso,
Uh, ele não é penhorável, ok? Isto é muito importante. Este é um dos benefícios que o 3 já tem em relação também ao 3B e é importante as pessoas terem noção disto. Há uma coisa também, que isto é um ponto muito negativo e que ninguém fala do 3B. O 3B, vocês podem ter a opção de fazer por seguradora. Porque às vezes o 3B ele inclui seguro de vida, ok? Só que ele tem um problema, que é custos barra comissões. Elas são muito altas, ok? E lá está. Ele tem as comissões mais altas. Isso. Pronto. Tem aqui um pouco. Só pesquisar aqui uma coisa. Isto basicamente é as características do 3B. Mas eu vou-me aprofundar mais no 3A. Porque é o que é mais vantajoso. E vocês dentro do 3A, ele pode ser basicamente ele pode ser dividido em dois diferentes pilares, que acaba por ser o da poupança. E ele rende pouco, 2 a 4%, ok, ao ano. Depois podem ter um 3A em fundos ETFs. E aqui já podem, dependendo, pode ter uma variação maior. Podemos estar falando de 8 a 10% ao ano. Qual a grande diferença aqui? Aqui o da poupança ele é mais seguro, ok? Só que ele perde para a inflação. Ok, pessoal? Perde para a inflação e tem juros baixos, como já tinha falado ao início. Já aqui, os fundos ETFs, ele é ideal para quem é mais jovem. Porquê? Vocês quando são jovens, e isto é muito importante no 3A, vocês têm duas coisas. 2, 1, basicamente. Têm mais tempo, ok? Tempo é um dos fatores mais importantes no investimento. Além de tempo, vocês têm a consistência. A consistência são os dois fatores mais importantes, ok? Um investimento a longo prazo. Porque isto acaba por ser um investimento a longo prazo. Porque vocês começam, imaginamos, num jovem que tem 25 anos, este espaço aqui de investimento dos 25 aos 65, digamos que a reforma são 40 anos. Ok, vocês vão ter 40 anos para investir. E se vocês forem consistentes, vocês vão tirar bons resultados, como é óbvio. Aqui também outro fator aqui no 3A de fundos ETFs é que o valor ele oscila mais um pouco também. E depois ele é ideal para jovens, como eu já tinha falado. E vocês podem ter também penalizações. Isto é importante referir. Penalizações por retirarem mais cedo.
Ou, se- ou seja, se vocês imaginem que vocês querem sair da Suíça aos 40, 50, vocês vão ser penalizados quando retirarem o, o 3 já investido em fundos. Pronto, agora é muito importante falar aqui uma parte que muita gente é roubada. É completamente roubada, digamos assim. Que é a diferença entre bancos ou corretoras quando vocês investem e seguradoras. Ok? Quando é nos bancos, corretoras, é o que é hum, recomendado, ok? É recomendado vocês terem os vossos 6 pilares aqui, ok? Porquê? É mais flexível, hum, é mais fácil de gerir, menos taxas, impostos, digamos assim. Impostos, desculpem, comissões. E vocês, por exemplo, podem investir através de apps, como eu uso, da VIAC, que acabam por ser corretoras, ou, por exemplo, a Fine Pension. Ok? Vocês aqui na seguradora, e aliás, a VIAC também tem um seguro. O que já é bom, é gratuito, vocês não pagam nada. Nas seguradoras é completamente diferente. Porquê? Eles são muito rígidos, ok? São muito rígidos. Vocês ficam totalmente presos a eles. Têm custos altos. Os retornos são muito mais baixos, ok? É difícil de sair. Vocês não podem sair porque basicamente é um contrato que vocês assinam, ok? E o único ponto positivo que eu acabo por ver aqui é depois destes todos negativos, o único ponto positivo que eu acabo aqui a ver é que vocês, na seguradora, ela inclui seguros, ok? Uh, inclui seguros de vida e incapacidade. Mas vocês, por exemplo, se fizerem aqui por a BIAC, vocês dentro da BIAC, vocês podem ter hum, tudo isto que eu mencionei aqui nos bancos e corretoras e também podem incluir o vosso seguro de vida ou incapacidade. E deve ser das poucas plataformas que eu conheço que faz isto, ok? Porque acaba sendo bem vantajoso. Porque vocês controlam tudo numa app. Ok? Agora, há algumas dicas importantes que as pessoas têm que saber antes de começar um 3A. Eu digo 3A porque eu nem vou falar do 3B, porque já tive exemplos práticos que eu tive aqui a ver e, por exemplo, já vi exemplos práticos que os primeiros 5 anos vocês não têm lucro nenhum e estão a pagar as taxas, as comissões, ok? Enquanto que aqui, por exemplo, na BIAC, a vossa taxa acaba por ser perto de 0.20 sobre o património que está lá investido, ok? Sobre o dinheiro que vocês depositam. Pronto, mas agora vamos falar então
de umas dicas. E acho que é aqui o ponto onde vocês têm que ter mais atenção no que eu vou falar agora. Dicas importantes. Comecem cedo, ok? Comecem cedo porque ó, vocês, isso tem o fator tempo, ok? Porque vocês se tiverem uma queda, por exemplo, uma crise como a de 2008 ou a crise Covid, vocês têm que mais tempo para recuperar, ok? Da crise. E se vocês têm mais tempo para recuperar, quando há uma queda de mercado, vocês, isto aqui acaba por ser oportunidades, ok? Mais tempo, mais oportunidades. Prefiram sempre um 3A, ok? Isto é a dica mais importante que eu vos posso dar para vocês não serem completamente gamados. Evitem seguros complexos, ok? E esta vai ser a dica mais importante que eu vos vou dar. Vocês abram várias contas 3A, ok? Isto porquê? Para vocês não levantarem o vosso 3A toda uma vez. Porquê? Isto vai-vos trazer uma coisa que é mais impostos, ok? Há um truque escondido em vocês abrirem várias contas 3A, que é o quê? Vocês já abrem, por exemplo, 3 contas 3A. E vocês, ao longo do tempo, por exemplo, quando chegarem, por exemplo, aos, sei lá, 60 anos, liquidam a primeira conta, depois, por exemplo, nos 63 ou 62, liquidam a segunda conta e no último ano, antes de irem para a reforma, nos 65/66, vocês liquidam a terceira conta. E no meio disto tudo, vocês vão pagar menos impostos, ok? Esta é a dica mais importante que eu posso vos dar. E a outra dica mais importante é: contribuam todos os anos e contribuam o máximo possível, ok? Se este ano, 2026, é 7.258 francos, vocês vão colocar lá os 7.258 francos, porque este dinheiro é todo dedutível, ok? Vamos passar então agora aqui à Viaca. E um conselho, se calhar muita gente também vai dizer, façam um 3B. Eu digo-vos uma coisa, apenas façam um 3B se tiverem capacidade. Que tipo de capacidade? Capacidade financeira acima de tudo, ok? Se tiverem um salário alto, façam, ok? Se tiverem um salário mais baixo, não façam,
Mas isto aqui também vai depender se vocês forem jovens, ok? Se forem jovens ou não. Pronto, vamos passar então aqui. Vou explicar como é que está a DIAC. Como podem ver, este ano, o ano de 2026, o máximo que podem deduzir são os 7.250 francos, como eu tinha dito. Eu coloco 50 francos todas as semanas, todas as sextas-feiras. Como podem ver, desde o início do ano já acumulei 550 francos. Depois, à medida ao longo do ano, eu também. Se vocês investirem 50 francos todas as semanas, vocês não conseguem maximizar o terceiro pilar. Então, eu durante o ano vou colocando esporadicamente, aos poucos, mais um bocado de dinheiro para então conseguir fazer os 7.258 francos no final de 2026 e assim consigo maximizar a minha dedução para o próximo ano. Como podem ver aqui, eu para já ainda só tenho uma conta de terceiro pilar. Se calhar muito brevemente vou abrir outra com o terceiro pilar, só que um Global 100, quase tudo em ações. Pronto, neste momento, como podem ver, estou com uma rentabilidade de 4,44% e que se traduz em basicamente 80 francos de lucro. Vou mostrar aqui como está em relação aos depósitos. Como podem ver, eu aqui no início estava a fazer contribuições mensais, depois comecei a fazer semanais. E já estamos a ver que está aqui um efeito de escadinha. E o nosso lucro aqui já está bem superior ao que foi depositado ao longo do tempo. Vamos então ver aqui também em relação à performance. Performance no início, quando eu comecei a investir, estava um bocado má. Depois foi começando a ganhar forma e subindo de forma consistente. Agora, com o início da guerra entre os Estados Unidos e Irão, podemos ver que a minha performance baixou um pouco, mas é aqui nos ganhos e lucros que realmente vemos o que é que está a acontecer. Eu ainda estava com um pouco de prejuízo, podem ver, e depois, lá está, já chegámos a ter 250 francos em relação ao que foi depositado e agora estamos apenas com 80 devido exatamente à guerra. Quanto à distribuição, podem ver, ela está aqui feita. Eu já vos vou mostrar a seguir uma forma diferente. Acho que está mais apelativa a forma visual e dá para interpretar melhor. Bem, vou mostrar só aqui as regiões. Podem ver que na Suíça está 44% exposto, América do Norte 31%, Europa 12%, Ásia 11%, Oceania 2% e América Latina e África muito pouco, quase muito próximo de zero até. Tenho aqui umas imagens, isto foi retirado, uns prints que eu retirei do meu relatório final de ano de 2025 para agora dar conversações. Como podem ver aqui em 2025 eu contribuí 2.200 francos porque eu comecei a meio do ano. Tive um retorno de 6,43 e pronto, como podem ver, quanto à classe de ativos, como está dividido, não esquecendo que estou com um Global 80 com bonds, ele basicamente 76% em equities, 10% em mercado imobiliário, 5% é dinheiro líquido à espera para ser utilizado e outros 5% commodities, ouro, apenas e só ouro, e depois temos 4% em bonds. Uma coisa muito interessante aqui, eles dividem isto por moedas. Como podem ver, quase 45% em francos suíços, depois dólar americano, outras 10%, euro 5,60%, GPY 4%, a bem dizer, Libra, este aqui GPY é moeda do Japão,
quem não sabe. Aqui é a libra esterlina, 2,53%, e aqui dólar canadiense, 1,64. Mais fácil de explicar-vos assim para vocês entenderem. Quanto aqui às ações por setor, também é muito importante que isto aí vocês não estão a conseguir ver, não aparece no site da BI quando vocês abrem o vosso pilar, mas aparece aqui no relatório final de ano. 18% aqui em ações do setor financeiro e cuidados de saúde, tecnologia 15%, industriais 11,5%, consumer staples 9,50% e consumo discrecionário também 9,21%, materials 5,62%, telecom 5,43%, energia 2,66%. Acho que aqui em energia é o ponto que eles deviam melhorar um bocado. Acho que podia aumentar aqui, retirar um pouco o telecom e aumentar aqui a energia, mas é como está decidido por aqui, não pode ser alterado. Real estate tem 1,88 e utilities 1,80. Aqui é um pouco mais ou menos como nós já vimos. E é isso. Como podem ver, hoje dia 23 foi feito mais um depósito e logo de seguida vocês podem ver aqui nas last transactions que já começam a comprar alguns ETFs, alguns fundos, e na segunda-feira são comprados os restantes. Ok? Pronto. Não se esqueçam então de maximizar sempre o vosso terceiro pilar. Vocês aqui que podem ver esta minha estratégia Global 80, vocês podem ajustar a qualquer momento. Ok? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo bastante informativo. Também vou fazer entretanto um post no Instagram para ficarem mais atualizados. E a partir de hoje, todos os meses, no final do mês, há um vídeo sobre uma atualização aqui como está aqui o balanço do meu terceiro pilar. Muito obrigado a todos e espero-vos voltar a ver para a semana. Obrigado.